Olá, pessoal, mais um Pod da Silvia. Estamos aqui hoje com a presença do nosso querido pastor, psicólogo Christian Pinho, não é isso? Isso mesmo, Silvia. Pastor, estou muito feliz, agradeço a sua presença, tenho um carinho especial pela sua família, por você, pela Nicole, sua esposa, as meninas, né, são lindas e sempre aí nos apoiando. Agradeço muito a sua presença aqui no programa. Eu agradeço o convite, um prazer estar aqui com você e participar desse novo projeto que você começou, muito sucesso, que Deus te abençoe bastante e oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental, que é tão importante e fundamental esse assunto nos dias de hoje. É isso mesmo, a saúde mental, ela anda em equilíbrio com o nosso físico, Exatamente. né? E a gente fala muito disso, é um tema que eu também aprecio demais, Sim. até por ter estudado ele também um pouquinho, né? Não chega aos seus pés, eu estudei pouquinho e eu gosto muito. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre a sua vida também pessoal, a sua família. Eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente lidar com todas as coisas ao mesmo tempo. Eu acabei de falar, porque mulher, ela faz tudo ao mesmo tempo. Ela é dona de casa, ela sai, ela trabalha. Sim. Só que o trabalho em si, às vezes, o homem ele se perde um pouquinho. E eu tenho certeza que você deve falar sobre isso também. E aí eu gostaria de falar sobre essa saúde mental dos homens. Porque a gente fala das mulheres e os homens, né? É verdade. Primeiro que eu admiro muito as mulheres. Sou casado, falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Sou casado há 28 anos, tenho 2 filhas, a Nicole e a Manuela, então sou cercado de mulheres. E admiro muito o trabalho que as mulheres têm feito e toda a sua dedicação, e hoje estão inseridas aí em todas as áreas e liderando, encabeçando, isso é maravilhoso. Falar sobre a saúde mental dos homens é um grande desafio, porque culturalmente, socialmente, nós já sabemos que os homens deixam para procurar apoio, ajuda sempre mais para frente, né? Então o homem não tem muito essa ideia de prevenção. Já na cultura do nosso mundo, né, do nosso país, eu acho que talvez mundialmente, o homem busca ajuda sempre quando ele já está com um problema crônico, né? E não preventivo. Então, assim, normalmente a busca hoje por atendimento, por ajuda, por equilíbrio das emoções é sempre prioritariamente das mulheres. Mas isso tem mudado principalmente nas novas gerações. Então, hoje a gente percebe, né, eu como psicólogo, a gente percebe que as gerações mais novas, né, a geração Z, os jovens hoje, eles têm essa consciência, tanto homens quanto mulheres, eles têm essa consciência de que precisam se cuidar, precisam se tratar, precisam de suporte emocional, de ajuda emocional. Era um tabu, né? O homem, aquela cultura machista de eu não preciso de ajuda, eu vou falar dos meus problemas com alguém. Então é muito interessante, Silvia, que no meu consultório acontece 2 coisas quando os homens chegam, né? Primeiro eles dizem assim, eu não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui. E normalmente quem marca a consulta para os homens é a mulher. Com certeza. Né? Então isso é uma coisa assim muito comum, né? A mulher entra em contato, marca a consulta, fala, eu estou marcando para o meu marido, aí ele chega, às vezes ele diz, eu não sei muito bem porque eu vim aqui, minha mulher que marcou, mas depois de um tempo a gente tem técnicas e a gente vai trabalhando para que o homem possa se expor, precisa de ajuda, nós somos seres nesse sentido idênticos, né? Então existe assim uma coisa que muitas vezes foi colocada como um mito de que a mulher é mais frágil emocionalmente do que o homem. Não, ambos precisam de apoio, suporte emocional, temos demandas, estresse, ansiedade, pressões, situações que surgem e a gente precisa de ajuda. Sim, e eu achei bacana ter chamado você para estar vindo agora por causa do Setembro Amarelo. Exatamente. E até porque a gente sabe que o país, né, não só o país, mas o mundo, ele está doente. Devido aí às redes sociais, né, a ansiedade que se encontra nas crianças, nos jovens, e acaba que ficando muito tempo na tela. E aí eu falei assim, não, vou chamar o pastor, falar com a Regiane para ver se dá sorte dele aceitar o convite. E devido ao Setembro Amarelo. E eu fui pesquisar sobre o Setembro Amarelo e eu vi que foi um rapaz, por isso que eu comecei com os homens, chamado Mike Ema, né? Emi. Emi. Isso. E 17 anos que tirou a vida.
E foi através dele que se saiu um grupo de jovens no funeral que entregaram cartões, né, para o pessoal que estava, e falando se você precisa de ajuda, né, nos procure. Exatamente. Devido a isso, porque ele tinha um carro amarelo, um Mustang, que ele mesmo restaurou. Infelizmente, um jovem perdeu a vida. Então, foi em homenagem ao Mike, né? Exatamente. Isso aconteceu em 1994, nos Estados Unidos. Esse jovem que aparentemente era um jovem muito feliz, muito alegre, e ele cometeu suicídio. E o que você nos disse, ele tinha esse carro amarelo e os amigos resolveram homenageá-lo, entregando cartões amarelos e também chamando atenção para esse assunto que é tão necessário. A semana passada, a Organização Mundial da Saúde, ela passou ali alguns números, né? Então existem hoje no mundo bilhões, para você ter uma ideia, bilhões de pessoas hoje que são diagnosticadas com transtornos mentais. Então nós temos pessoas com ansiedade, nós temos pessoas com depressão, com síndrome do pânico e etc, etc. São muitos transtornos, mas são bilhões de pessoas no mundo. E dentre esses temas nós temos a questão do suicídio. Esse mês há uma chamada de atenção para isso, né? Então o CVV, ele lançou aqui no Brasil, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um órgão assim maravilhoso, lançou essa campanha para chamar a atenção nossa, minha, sua, das pessoas a respeito desse assunto. Precisamos cuidar da saúde mental também. O ser humano, ele é biopsicossocial. Isso a gente ouve no nosso curso de psicologia, a gente ouve na faculdade, e eu acrescento, né, como religioso, como pastor, eu acrescento aí o espiritual, né? Então nós somos seres biopsicossociais. O que isso significa? Tudo me influencia. Primeiro o meu biológico. Então você sabe, às vezes você acorda um dia, você está bem, outro dia você acorda e você fala, não tenho muito motivo, por que hoje eu acordei triste, por que hoje eu acordei deprimido? Porque você tem hormônios, eu e você nós temos hormônios, e os nossos hormônios eles são alterados, isso é fisiológico, verdade. Isso faz parte da nossa vida, então isso é o biológico. O psicológico é o nosso mundo emocional, nossos sentimentos, as nossas emoções. Então às vezes você tem um pensamento mais depressivo, às vezes você tem um pensamento mais inferiorizado, às vezes você tem um pensamento eufórico, então isso nos afeta também. E o social, né, Silvia? Você que é uma pessoa da área política, você conhece, né, as pessoas que vivem em vulnerabilidade, em dificuldades, a pessoa que não sabe se vai ter dinheiro para comprar o alimento no outro dia, a pessoa que vive constantemente numa pressão se o emprego dela ela vai ter no dia de amanhã, se ela vai ter o salário, a pessoa que empreende, as crises que vão existindo no mundo. Então esse social, ele também nos afeta. Então nós somos afetados por tudo isso, né? Então às vezes antigamente as pessoas criticavam muito as pessoas com problemas emocionais. É fraco, tá com depressão, isso é fraqueza, vai arrumar um trabalho, é falta do que ter o que fazer. É preguiça, né? Exatamente, tudo isso que ainda atrapalha demais a pessoa que sofre, porque quem sofre um transtorno mental e emocional não quer estar nesse lugar. Verdade. Ninguém quer estar deprimido, ninguém quer viver uma síndrome de estresse, ninguém quer viver mal. A vida é maravilhosa, é linda e é para ser vivida. Mas isso acontece por causa de todos esses fatores. Exatamente. Então esses fatores às vezes levam uma pessoa a pensar em tirar a sua própria vida. Uma pessoa que é abusada, uma pessoa que sofre uma violência. Então são fatores que estão aí. É isso que eu ia perguntar. O que contribui, né? Porque muitos fatores contribuem para a pessoa chegar num estágio desse, de depressivo, de ansiedade ou de outras síndromes. Se tem algo que contribui, uma virada de chave que dá... O que você acha, pastor? Olha, nós temos, como eu falei, as questões biológicas, fisiológicas. Então a gente precisa entender que algumas doenças emocionais, elas são químicas. Então, há desequilíbrios hormonais, o nosso cérebro, ele constantemente é estudado e já são descobertas maravilhosas, mas o cérebro ainda é um grande mistério. Então, existe muitas vezes alterações
químicas no nosso cérebro que precisam ser tratadas além da terapia, que é o que eu faço, com medicamentos e com outras coisas que a gente pode falar ao longo aqui do nosso podcast. Existe também as questões que afetam a vida das pessoas, que foi o que nós falamos quase agora. Então, uma pessoa que fica desempregada, uma pessoa que perde alguém, perde um ente querido, uma pessoa que tem um diagnóstico de uma enfermidade, de uma doença, que ela sabe que a chance de cura é muito pequena. Uma mãe, um pai que perde um filho ou que tem um caso de vício, então tudo isso vai afetando a vida das pessoas. Agora, além disso, Silvia, nós vivemos esse mundo de todo tempo nós precisamos dizer que nós estamos felizes, né? Que é o mundo da exposição, o mundo das redes sociais. Então você pega pessoas que muitas vezes fazem comparações, e isso é inevitável. Então eu entro lá no Instagram, eu vejo alguém que é feliz, né? Porque no Instagram a gente só põe lindo, né? as coisas boas, bonitas da vida, né? Então eu olho lá no Instagram e eu vejo aquela pessoa fazendo aquela viagem, naquele restaurante, com aquela família maravilhosa. Antes isso era colocado na TV. Hoje as pessoas pouco assistem TV. É isso aqui que as pessoas ouvem, o que você está fazendo, se atualizando tão bem. A pessoa vê isso, ela ouve isso, ela vai fazendo comparações. Nós somos pessoas que nos comparamos, infelizmente. A gente se compara com a vida do outro, a gente se compara e muitas vezes a comparação não é para dizer, olha, eu posso melhorar. Então eu me comparo com a Silvia para mim melhorar. Poxa, ela está bem, ela está feliz, então eu também vou buscar meu espaço, quero também, né, encontrar o meu lugar na sociedade. Não é isso que nós fazemos. A gente se compara e a gente muitas vezes é tomado por um sentimento ou de inveja, ou de ciúmes, ou um sentimento depressivo. Então, poxa, ela está bem, eu estou mal, ela tem, eu não tenho. Isso deprime muitas vezes as pessoas. Muitas vezes é uma mentira, né? Aquele comercial que tinha da família Doriana, né? Isso. Que faziam aquela coisa e você vê que a pessoa não vivencia aquilo que ela está postando. Exatamente. E é muito triste isso. E qual o momento certo? Tem algum momento exato? Fala, não, eu preciso de ajuda. Porque tem muitas pessoas que falam, é só uma fase, vai passar, daqui a pouco eu estou melhor. E não é. Precisa procurar uma ajuda, né? A igreja é muito importante, a religião é importante, mas a medicina também é importante. Exatamente. Então tem que ter esse equilíbrio. Sim. Você que está nos ouvindo, é importante você entender o seguinte: a psicoterapia, ou a terapia, ou o atendimento de um profissional da psicologia, ele deve ser visto não como uma busca quando eu já estou doente. Nós temos uma expressão que a gente usa no nosso meio, que é cronificar. Então é isso. Eu não posso deixar que uma doença mental se torne crônica, porque se ela se tornar crônica, aí o tratamento é diferente e aquilo provavelmente vai conviver comigo o resto da vida. Então, para buscar um apoio, um suporte emocional, existem duas situações. Primeiro é uma queixa, quer dizer, tem algo que hoje está me preocupando. Eu não estou bem, eu estou com o meu humor deprimido, eu não consigo estar num lugar com mais pessoas. Hoje é uma queixa muito comum, viu, Silvia? As pessoas estão tendo muita dificuldade de estar em ambientes por causa de algo chamado fobia social. Então a pessoa não consegue ir na academia porque tem muita gente, ela não consegue ir na igreja porque tem muita gente, ela não vai numa festa, num barzinho, numa balada, porque aquele grupo, ela tem uma crise de ansiedade, ela sente-se ameaçada e aquilo vai isolando cada vez mais ela. Então a busca, na maioria das pessoas, é por isso, eu estou com um problema. Porém, nós tínhamos que entender, e isso não acontece, pelo menos no Brasil, a história de que em outros países isso é diferente, você buscar a psicologia como uma possibilidade de autoconhecimento. Quer dizer, quem sou eu? Como é que eu funciono emocionalmente? Quais são os meus gatilhos? O que me afeta e o que não me afeta? Qual é a minha história de vida? Por que eu sou assim? Então, por que tem coisas que estressam o outro e não me estressam? Por que tem pessoas que, diante de uma situação, ficam ansiosas
e outras não ficam. Então é conhecer, é me conhecer, é o autoconhecimento, é conhece-te a ti mesmo. Então isso deveria ser uma busca constante. Como nós vamos no médico fazer um check-up, como nós vamos no médico constantemente, numa UPA, numa clínica, medir pressão, níveis de colesterol, de diabetes, eu deveria olhar para o psicólogo e entender, eu preciso me cuidar, eu preciso saber como eu estou na vida. Mas há dificuldades, primeiro, a questão cultural, não é uma coisa comum que isso aconteça, há muito preconceito em relação ainda à busca pela psicologia. As pessoas ainda têm, mudou bastante, mas elas ainda têm uma ideia de que é uma coisa para louco, é uma coisa para... Só para você ter uma ideia, né? Eu fazendo faculdade de psicologia, certa vez eu disse para minha filha, eu sou pastor eu digo assim, que eu sou pastor de vocação, então a minha vocação, meu chamado é para ser um ministro do evangelho e ajudar as pessoas, é o que nós fazemos, né? E a psicologia foi uma escolha profissional. Eu fazendo psicologia, cursando psicologia, certa vez eu disse para minha filha mais nova, olha, por que tal você vá num psicólogo, conversar? Ela era adolescente, né? E os adolescentes têm suas crises de identidade, etc. E eu sugeri isso a ela. E eu lembro que ela disse assim, mas você está dizendo que eu sou louca? Então, assim, dentro de casa mesmo, né? Então, você imagina qual é a ideia que as pessoas têm a respeito disso. Eu vejo também que não é só isso, né? É a dificuldade que as pessoas têm em se chegar. Porque não é tão divulgado. Existe o CVV, existe o CAPS, porque muita gente não tem condições de pagar, né, o valor da clínica, de estar se consultando. Exatamente. E aí ela procura, mas é muita burocracia para se chegar. Ontem mesmo, na assembleia que a gente teve na Câmara, o vereador Fábio Duarte falou sobre isso, para ter uma atenção, um olhar maior no CAPS, né? E no CVV também a gente está olhando esse lado. Porque as pessoas, elas necessitam. E talvez a burocracia de se chegar é que ela acaba parando. Ela para, às vezes, o tratamento no meio do caminho. Ela não termina. Sim. Né? Não chega a terminar. É verdade. Há duas questões bem pontuais que você colocou. A primeira delas é em relação àquilo que nós temos de equipamento público nas cidades. Sim. Então, os CAPs fazem um trabalho muito bom, conheço um pouco dos trabalhos, existe possibilidades de acesso, depende muito dos profissionais que estão ali, há profissionais muito dedicados que têm na psicologia uma missão. A gente costuma dizer que todo psicólogo ele é idealista, então ele tem um ideal, ele serve de fato muito mais do que por causa de dinheiro, por causa de profissão. É um ideal, é uma missão de vida. Existe isso na psicologia. E também é importante nesse momento, Silvia, a rede de apoio. Ou seja, as pessoas que olham para essa pessoa adoecida e ajudam a não desistir, porque a pessoa que está passando por um transtorno mental, uma doença mental, ela tem muitos altos e baixos. Então as pessoas aderem ao tratamento e elas param. Isso é muito comum na psicologia e na psiquiatria também. Pessoas que começam a tomar medicamento e ela para de tomar porque ela acha eu não preciso mais, porque isso está fazendo mal para mim. Então quando eu recebo um paciente no meu consultório e eu pergunto, você já está com medicamento? Ou eu faço encaminhamento porque eu percebo que essa pessoa ela precisa de medicamento além da terapia, né? Porque nós psicólogos nós não medicamos, né? Sim, então a gente encaminha para o profissional da medicina, que é o psiquiatra, para que faça a medicamentação. As pessoas normalmente elas vão dizer assim, não, mas eu não preciso, mas eu não vou tomar porque eu vou ficar viciado. São resistentes, né? É resistência. Eu vou ficar viciado, não posso. Eu sempre pergunto assim, uma pessoa que tem hipertensão, então uma pessoa que tem um índice glicêmico desequilibrado, né? Tá com sua glicemia alta, ela não precisa tomar esse medicamento? Precisa. Se ela parar de tomar, o que vai acontecer com uma pessoa que tem pressão alta e que para de tomar o medicamento? Ela pode ter um infarto, ela pode ter um AVC, ela pode ter uma falência de órgãos, os rins dela pode ser afetado. Aí a pessoa fala, é verdade. Eu falei, então, se você está tomando medicamento é porque o seu cérebro está precisando. O seu corpo está precisando, você não pode parar, mas é recorrente que as pessoas parem a terapia, porque existe o que você falou, resistências, né?
eu gosto muito da psicanálise, né? Que é um pouco da abordagem que eu atuo no meu consultório. E a gente vai falar, então, dos mecanismos de defesa, né? Então, assim, tem pessoas que quando elas estão prontas para ser ajudadas, ou há possibilidade de ser ajudada, ela se auto-sabota, né? Então, ela para o remédio, quando ela está melhorando, ela para o remédio, quando a terapia está fazendo efeito, ela para, porque de alguma forma ela tem um funcionamento que faz com que ela se sabote para viver feliz, para viver alegre. E às vezes a pessoa que não toma medicamento começa a ter vários trejeitos em casa, você vê a mudança. Sim. E como que a família pode estar ajudando, né, essa pessoa a conscientizar ela, olha, você tem que procurar ajuda, né, não está certo, você tá tendo mudança, porque muda até fisicamente. Exatamente. A gente vê a mudança física. Exatamente. Não é só a mental, né? Exatamente. Eu penso que primeiramente é você não culpando e nem julgando a pessoa. Isso é fundamental, amando a pessoa, né? Isso faz toda a diferença, sem aquela culpa de que você está assim porque você quer, como você disse muito bem. Ah, você é preguiçoso, você não quer trabalhar, você não quer sair de casa. Então é recorrente que diga assim, olha lá o sol, tá todo mundo na praia, você é dentro do quarto. Mas a pessoa não está dentro do quarto porque ela quer, ela está ali porque ela não consegue sair. Ela não tem ânimo, ela não tem energia para aquilo. Porque nós precisamos de energia, e não é só energia física. A gente precisa de energia psíquica, energia mental para enfrentar a vida. Né? Você mesmo aqui, antes de nós começarmos, a gente conversava e você citava um pouco o seu recente, né? Sua recente história, as superações que você passou e etc. E hoje você está aqui feliz e fazendo um trabalho desse. O que aconteceu? Você teve uma energia psíquica para superar perda, superar frustração, superar decepções. Essa é uma energia que a gente precisa colocar para fora. Mas em algumas pessoas, ela praticamente está muito baixa e a pessoa não consegue reagir. Então, exatamente, a família ela precisa ter muito discernimento, muita paciência. Exatamente. Acho que o principal é paciência. Agora, fundamental é que a família ela busque apoio para ela, Silvia. Então, às vezes, há pessoas que me procuram, hoje a gente marca muito por WhatsApp, né? Então a pessoa entra lá... É uma luta da família também. Né? Exatamente. E assim, às vezes a pessoa ela procura um atendimento para alguém da família dela, só que essa pessoa da família não quer. Então, eu estou procurando atendimento para o meu filho é adolescente, está assim, só que ele não quer. Eu falo, não adianta vir. Se a pessoa não quer atendimento, não vai resolver. Aí eu digo, por que você não faz a terapia? Aí a pessoa diz, não, mas não sou eu que preciso. Aí eu tenho uma frase que você já deve ter ouvido falar, que ela vira até meme assim no Instagram, tudo, que é assim, a gente faz terapia porque alguém deveria fazer terapia e não faz. Então, na verdade, a gente faz porque o outro nos afeta. É verdade. Né? Então, eu sempre digo, olha, vem fazer você. Você que é pai, mãe, faça você. Para você entender o que está acontecendo com o seu filho. Entender o que está acontecendo com a sua esposa. Porque, infelizmente, há pessoas que não entendem. E aí elas julgam, elas diminuem, e acaba tendo efeito muito complicado. E a mudança sempre começa em nós, né? Exatamente. Sempre para tentar... Eu falo sempre isso. Não adianta eu querer salvar o outro se eu não conseguir ainda me reestruturar. Então, precisa muito disso. Eu também creio que um dia eu ainda vou ver um psicólogo em cada escola. Isso... Todas as escolas deveriam ter. Exatamente. Todas, porque é muito importante para a educação, para o professor em sala de aula. Começa já de pequeno, né? Trabalhar a saúde mental dessas crianças. Sim. E os jovens também. Os jovens passam por uma fase muito complicada. E a gente precisa estar incentivando e estar mostrando o tempo todo, né? Olha, e às vezes tem que quebrar a cara para depois ir procurar, mas a gente tem que orientar. Sim. Não pode deixar. E as redes sociais, como você falou no início, o que interfere na vida dessas crianças? Você acha que existe um tempo certo para que elas fiquem nos celulares? Porque a tela, hoje em dia, acaba prejudicando não só a visão, né, mas também
o mental, o psíquico. Exatamente. Em relação à questão das escolas, primeiramente, você sabe que há uma lei estadual que já obriga que cada escola tenha um profissional da psicologia. Porém, isso não tem uma fiscalização, não funciona como muitas leis aí no nosso país. Seria muito importante, né, que a psicologia hoje ela tem estado em todos os lugares. Então, nas grandes empresas e tantos lugares, o profissional da psicologia já tem estado presente. Como você disse, seria extremamente assim, útil que na escola, desde do ensino infantil, houvesse um profissional. Porque, às vezes, o profissional ele tem, né, o papel do psicólogo é muito voltado para observação. Então, o profissional da psicologia, na sua formação, ele é treinado para que ele observe as pessoas e veja. Então, um profissional da psicologia numa escola pode ver uma criança que está desenvolvendo uma ansiedade, uma criança que tem sinais de que ela está sofrendo um abuso em casa. Então, um profissional da psicologia bem treinado começa a ver isso. Sobre a questão das telas, é um assunto super polêmico, atual, seria um outro programa para a gente falar sobre isso, mas assim, há vários pensamentos em relação a isso. Alguns profissionais eles vão dizer para que você, em hipótese alguma, você, como pai e mãe, dê tela para as crianças. Alguns profissionais vão dizer que só a partir dos 14, 15 anos, para ter acesso a telas. Uma experiência que nós tivemos dentro de casa, porque eu acho que sempre aproxima quem está nos ouvindo, né? Eu lembro que a minha filha menor, nós levamos bastante tempo para dar para ela um celular. E aí começou a ter a pressão dos amiguinhos. E ela vinha para casa e dizia, não, porque eu preciso ter o WhatsApp, eu preciso me comunicar com os meus amigos. Assim, né? E a pressão, a gente falou, não vamos dar, vamos esperar. Esperamos. Aí teve um momento que eles resolveram fazer, mas eram crianças, resolveram fazer uma vaquinha para comprar o celular para ela, né? O que era muito pouquinho que eles conseguiram arrecadar, para você ter uma ideia como a sociedade vai te pressionando para que você participe disso. E quem não tem, não se sente incluído, né? Porque você tá todo mundo ali usando, vendo um TikTok, um Instagram, um YouTube, um joguinho, e você não se sente incluído. Então, assim, há muitos estudos dizendo do prejuízo disso para crianças. Sim. A gente sabe. O problema, eu acho que não é só o celular em si, né? Nem ter o WhatsApp para conversar com os pais, ter essa comunicação. Mas eu vejo a quantidade de horas que eles passam jogando. Exatamente. É o perigo que se tem. Mas isso aí cabe a cada família, né, fiscalizar, ter a responsabilidade, porque depois é prejudicial. Aí chega na escola, que, né, eu, como diretora e professora, chega na escola, olha, eu não sei o que fazer com meu filho, ele não sai do celular, não quer fazer nada. Sim. Mas a gente permitiu, foi a gente que foi lá e comprou. Então você tem que ter essa autonomia, essa fiscalização para que as crianças desenvolvam e tenham rendimento, porque senão não sai, né, do lugar. Sim, tem tem uma questão importante que você colocou dentro disso, Silvia. Existe um livro de um filósofo chinês muito legal chamado A Sociedade do Cansaço. É um livro que é interessante para quem é da área da educação, para qualquer pessoa ler. E ele vai dizer que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que vai trabalhando para que a gente fique esgotado, para que a gente fique sem energia. Então, quando você olha para hoje, os pais, eles não têm mais energia para educar os filhos, porque para você educar, para você ensinar, para você ter tempo de qualidade com seus filhos, você precisa ter energia física e mental. Então, os pais estão tão cansados pela rotina que eles vão vivendo, né? Então, tem que sair de casa de manhã, acorda cedo, aquela correria, chega em casa tarde, você já tem que pensar no outro dia, e aí você já tem que pensar em fazer a marmita para outro dia, e a mãe trabalha, e o pai trabalha, e aquela correria. Então, a criança, ela acaba não tendo a atenção que deveria ter por parte dos pais, porque os pais estão cansados. Esse pai cansado, para que ele em casa ele possa respirar, o que ele faz? Ele dá uma tela para a criança.
Por quê? Porque se ele não der, ele vai ter que sentar no chão para brincar, ele vai ter que ler um livro para essa criança, ele vai ter que assistir um programa com essa criança. Então, esse pai, ou porque ele está cansado, ou porque ele é um pai que ele só pensa nele, porque Sim. nós temos isso também, né? Pais que não pensam nos filhos, os têm, mas não entendem o que é o processo educacional de formação de um cidadão, então eles vão lá e dão um celular. O que vai acontecer? Já a ciência, a medicina vai dizer, a psiquiatria vai dizer que você exposto às telas constantemente, o seu cérebro tem um fenômeno, que é o fenômeno dos hormônios de prazer. Então, todas as vezes que eu vou passando um vídeo, eu vou passando um Reels, eu vou vendo ali um joguinho e tendo ali uma recompensa por uma fase que eu passo, o meu cérebro ele vai tendo dopamina, ele vai tendo serotonina, ele vai tendo esses hormônios, oxitocina, vai tendo um monte de hormônio. Cada vez eu vou querer mais isso, porque eu quero ter prazer. Nós somos pessoas que buscam o tempo todo o prazer. Então, o que vai acontecer? Vai menos tempo de tela, menos prazer. Eu preciso usar mais as telas para ter mais prazer. Se eu não uso, eu começo a ter crise de abstinência. Só para você entender, uma vez eu atendi uma mãe que ela se queixava que a filha dela, ao ir tomar banho, ela não conseguia mais tomar banho sem o celular. Então ela entrava debaixo do chuveiro. Nossa. E com a mão para o lado de fora do box, ela caindo a água e ela tinha que ver ali o celular e participar daquilo. Nível extremo, né? Exatamente, é o extremo, mas é uma coisa comum. E sabe o que eu vejo? Que com tudo isso acabou a história de família. Porque nós temos que criar histórias com os nossos filhos, com os netos. E não existe mais, através do celular, muita coisa mudou. Então, que nem você falou, a mãe chega em casa cansada, tem que fazer a comida, tem que ver a roupa do outro dia para trabalhar, tem que pôr roupa na máquina. E ela coloca o celular para o filho, às vezes criança ainda, que é para poder ela ter essa liberdade de fazer as coisas e ele não ficar toda hora ali chamando. E com isso não tem mais o pai quando chega também já, até os casais também, né? Vira um para um lado, eu já vi várias postagens, viram para um lado, a mulher para o outro, fica aquele vão no meio, porque o celular acabou tirando essa comunicação. E não tem mais as histórias para contar. Exatamente. Isso é triste, né? É complicado. A tecnologia é maravilhosa. Sim, para muita coisa. Estamos aqui por causa dela. Exatamente. Não é? Mas é o equilíbrio, saber existir usar, um equilíbrio é fundamental. O equilíbrio faz toda a diferença, porque, de fato, em alguns casos, é mais destrutivo do que construtivo. Além disso, nós temos crianças que, quando você dá a uma criança um celular sem que você supervisione isso, você expõe essa criança a muitos perigos, né? Nós falamos até agora de coisas, de repente, simples, né? Mas aí você tem os perigos, né? Da pedofilia, da pornografia e tantos outros perigos que estão aí disponíveis, e a qualquer momento uma criança dessa pode ser vítima disso. Sim. E qual foi seu maior desafio? Desafio profissional, que eu digo. Teve algum caso que foi desafiador? Olha, Silvia, eu costumo dizer que todos os casos são bem desafiadores. Todos os casos são bem desafiadores, porque quando você senta no consultório para atender uma pessoa, você tem um ser humano totalmente diferente de outro ser humano. Então você não tem pessoas iguais, né? Essa é a beleza, né? Aí é quem acredita em Deus, né? Que consegue enxergar isso. Só Deus para criar pessoas tão distintas e ao mesmo tempo somos semelhantes, idênticos, mas temos a mesma natureza, a natureza divina, mas ao mesmo tempo somos tão diferentes. Então toda pessoa é um desafio, porque o ser humano é um mistério, né? Com aquilo que ele crê, com as suas histórias, com as suas vivências, né? Então nós carregamos uma história de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de vida, muita coisa, muitas experiências que tivemos. Então os desafios são constantes. Sim, eu vejo que muita gente também procura algo ou pessoas para
ao escutar, só para escutar. E a gente tem que aprender a ouvir. E o ser humano hoje, ele não escuta, ele não quer mais saber do outro. Porque ele está tão entretido com as outras coisas e ele acaba esquecendo. E aí o Setembro Amarelo, ele fala muito disso, para ouvir o outro. Exatamente. Só que a gente tem que ouvir o outro não só no Setembro Amarelo, mas no ano inteiro, e as pessoas esquecem. Né? E eu trabalho também lá no BNH, no condomínio, no Uruguai, e muitas pessoas chegam ali, sentam no sofá, só para poder, a gente quer escutando. Desabafar. Não é nem para poder reclamar, ela quer desabafar. Então, hoje a gente fala, às vezes muitas pessoas me ligam, não, eu só queria desabafar, a própria família também, só queria escutar a sua opinião. E às vezes a gente tenta mostrar um caminho diferenciado, a pessoa já relaxa, já fica mais calma. Isso é muito importante. Exatamente. Né? Eu creio que contigo também deve ser exatamente. assim. Né? Tem uma coisa na psicologia que nós chamamos de catarse, né? O que é a catarse? É quando você chega no estado em que você quer só falar e você põe tudo aquilo para fora, né? Então você fala. Então, às vezes, chega uma pessoa lá para a sessão e a sessão tem um prazo de duração e a pessoa fala e ela fala ininterruptamente. E eu, como profissional da psicologia, a gente tem que ouvir. Aí a pessoa fala 40 minutos, aí você, que é o profissional, você fala uma frase. Aí acaba a sessão. Ela, mas que coisa maravilhosa, eu quero voltar, você me ajudou, sabe? Eu estou aqui aliviada. Aí nós pensamos, mas nós não fizemos nada. Apenas falou. Porque a cura está na fala. Isso a própria Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer lá no livro de Tiago que quando nós falamos, quando nós confessamos os nossos problemas, nós somos curados. O Freud, que é conhecido como o pai da psicanálise, ele vai dizer que a forma de você encontrar cura ou de você pelo menos tentar diminuir os sintomas que você está vivendo hoje é através da fala e da fala repetitiva. Então eu preciso falar, porque ao falar eu vou pensar sobre aquilo, eu vou elaborar aquilo, eu vou às vezes repetir a mesma coisa e de alguma maneira, misteriosamente, eu vou sendo curado das minhas dores, dos meus sofrimentos. Você disse muito bem. As pessoas hoje não têm paciência para ouvir. Né? Não tem paciência. Ou a gente ouve por ouvir, ou a gente diz, olha, depois, né? Amanhã, mais tarde. Às vezes a criança quer que o pai a ouça, o adolescente quer conversar com o pai, com a mãe, com o avô, com o cuidador, com uma avó, e daqui a pouco você fala, depois você fala. Não é porque não queira, é porque a vida está muito acelerada. Sim. Então, se nós não começarmos a mudar, né, a nossa rotina, o nosso cotidiano, a gente vai ter cada vez mais problemas. E tem aquele também que se tranca no quarto, não fala nada, e fica trancado. E o pai acha que está tudo bem. Meu filho é quietinho, não sai de casa, está trancadinho. Né? E às vezes está sofrendo bullying na escola. Exatamente. Não chora sozinho. Então a gente tem que ter esse olhar. Né? E se já pegou pacientes que já sofreram bullying, porque assim, é fácil, não digo fácil, né? Não é nada fácil tratar o bullying, é fácil nós falarmos, mas quem vivencia. E eu acho assim que teria que ter uma conscientização das pessoas, aqueles que fazem o bullying. Porque não só a criança que sofre o bullying, ela sofreu bullying, ela se sentiu prejudicada, mas e a família daquele que faz o bullying? Como que ela deveria reagir em relação a isso? Porque às vezes a mãe tem o filho agressivo em casa e ele se tranca no quarto, ele não quer escutar a família é chamada na escola para conversar e a mãe fala assim, eu não sei, em casa ele é um, na escola ele é outro. Sim. Nem acredita. Sim. Comportamentos, eles são repetidos normalmente porque nós aprendemos um tipo de comportamento. Então, isso é visto frequentemente no estudo de pessoas que cometeram bullying ou cometeram episódios assim, de assassinato em série, atentados. Você tem um comportamento que se estabeleceu ali, que ele foi moldado em alguém. Então, assim, ou é na rede social,
E aí nós temos, né, até mesmo redes sociais que são específicas para promover esse tipo de coisa, que precisa de uma fiscalização. Mas às vezes você tem pais que têm um comportamento que promove isso no filho. Então tem pais que são preconceituosos, tem pais que são racistas e tem pais que eles geram isso nos filhos. Aí o filho tem esse comportamento na escola, o pai diz, não, mas eu nunca ensinei, mas eu nunca incentivei, eu não sei porque o meu filho age assim. Mas quando você vai estudar e vai olhar aquela família, você vai perceber. É claro que existem muitas exceções, eu não estou dizendo que quem comete bullying é por causa dos pais. Sim, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que há muitos casos em que isso acontece. Ou porque na rede social isso é difundido e a pessoa aprende isso, ela se envolve com grupos, com tribos, né? Com nichos nas redes sociais. Exatamente. Em que isso é promovido, ou às vezes dentro da própria casa desta pessoa. O bullying, você é da educação, você sabe que é muito mais presente do que nós imaginamos. As pessoas são muito vítimas disso, né? Por causa da sua crença religiosa, por causa da sua cultura, por causa da sua etnia, por causa da sua opção sexual. Então, tudo isso vem e afeta muito, Silvia. E o resultado é, de fato, esse que você disse, o isolamento. Então, pai que está nos ouvindo, o filho está muito no quarto, está muito calado, dá uma olhada, vê o que está acontecendo, pergunta, marca um profissional, tenta falar com os amigos, vê se tem amigos, porque às vezes já não tem mais, tem que ter esse olhar. E é um trabalho que tem que ser feito assiduamente, procurar ajuda da escola, ajuda de um profissional. Às vezes os pais também ficam muito perdidos, né? Para onde correr? Para onde eu vou? Porque o primeiro olhar diferenciado são dos pais. Eles estão presentes na vida dos filhos. O segundo olhar é o da professora, que está ali continuamente. Exatamente. Na sala de aula. Então a gente vê vários hoje, infelizmente eu vejo em salas de aula, várias crianças com síndromes que têm algo que a gente não pode diagnosticar, mas pelo nosso olhar, né, a gente tem uma suposição e a gente pede o encaminhamento. Então, são crianças que ficam batendo a perninha com ansiedade e ela não consegue terminar a prova, morde o lápis, cutuca o amiguinho frequentemente. Então, são comportamentos que a gente vê em sala de aula. E o primeiro olhar é do professor e ele encaminha. E o difícil é a aceitação. Exatamente. Quando o pai descobre que o filho tem algo, é difícil a aceitação. E é difícil lidar com a família que não aceita, né? Porque às vezes passa anos. Exatamente, porque quando acontece isso, você tem o contato com a sua impotência, com a sua falta, vamos dizer assim, de sucesso, né? Porque existe um ideal de sucesso para os filhos, né? Às vezes se culpa, né? Exatamente. Então é melhor eu negar, né? É melhor eu dizer, não tem, não é. Meu filho não tem TDAH, meu filho não tem dificuldade de aprendizado. Então, é melhor negar, porque ao negar, a gente não assume a responsabilidade. Então, está muito baseado nisso, né? Você, quando tem um caso em que você tem um filho, um neto, alguém que você cuida com alguma dificuldade, você vai dizer, eu não tenho como resolver isso, eu vou precisar de ajuda de alguém. E aí é o que nós falamos no começo. Eu fiquei assim um pouco pensando, né? O pai fica pensando, mas eu falhei, né, na criação, aí compara com o filho do outro, aí os planos que o pai tem para o filho, ele já começa a imaginar. Então é uma questão realmente de a pessoa poder compreender que filhos não são iguais, os filhos são diferentes, que o nosso projeto para os nossos filhos pode acontecer ou pode não acontecer, depende deles.
eu tenho que viver o projeto que eu tenho para a minha vida, não o projeto que eu idealizei para os meus filhos. Eu posso mostrar para eles um caminho, porque bons pais fazem isso, eles apontam um caminho, mas eu não posso levar os meus filhos a serem aquilo que eu quero ser. Interferir nas escolhas, né? Exatamente. Interferir. Nossa, é um papo tão enriquecedor, passa tão rápido, né? Eu queria ficar aqui até... É verdade. Eu amo falar sobre a saúde mental mesmo, porque eu acho que é uma necessidade do nosso país. As nossas famílias precisam muito de qualidade de vida, porque isso interfere até na qualidade, né? Vamos lá para o nosso bate-volta e depois no final você deixa uma mensagem. Um amor. Minha esposa. Um hobby. Lutar Muay Thai. Um medo. Um medo... Eu não gosto muito de médicos. Ninguém gosta, né? Ninguém. Eu também não gosto, não. Uma coragem. Uma coragem... falar em público, uma coragem. É verdade, olha, são para poucos, viu? Tem pessoas que têm que fazer cursos, né, para poder estar falando em público. Ler ou assistir? Ler. Exercício físico ou meditação? Exercício físico. Algo que todos deveriam ter? Um psicólogo. Muito bom. Um resumo de família? Unidade, comunhão, afeto, aceitação. E qual mensagem que você deixaria para todos que estão nos assistindo? Se cuidar. É importante que você se cuide. É importante que você viva o presente. A ansiedade, ela é você viver o futuro que você não sabe se vai existir. Porque o futuro é uma possibilidade. Eu não consigo mudar o passado e eu não consigo controlar o futuro. Então, viver o presente, viver um dia de cada vez é fundamental para a saúde mental. Verdade. Vamos falar dos nossos patrocinadores? Não posso deixar de falar. Limpadora Marapé, do nosso amigo Álvaro, fica ali na Professor Tarquínio Silva 37. Boutique Soane, da Andressa Soane, só procurar nas redes sociais, chama lá no direct. Ela vende roupinhas maravilhosas, lindas para meninada, para moçada. Só procurar a Andressa. Margarete Lopes, minha amiga, Festa Spa. A Margarete, ela trabalha com os pés das mulheres. Ela é podóloga e ela faz uma massagem, trabalha como empreendedora em festas, casamentos, de estar fazendo essa massagem. Quando as mulheres estão com salto alto, ela vai lá e massageia e fica muito, muito gostoso de continuar na festa, porque nada melhor do que massagem dos pés quando está doendo, né? De salto, principalmente. Comercial Arco-Íris, fica ali na Pedro Lessa. A Comercial Arco-Íris é do nosso amigo Renan também, material de construção. Você pode ir até lá, procura o Renan, os meninos que trabalham na Comercial Arco-Íris, vai ser bem atendido. Bom, pastor, te agradeço muito, Prazer. mas muito. Foi muito bom falar. Quero você de volta aqui, traz a família, traz a Nicole, sua esposa. Sim. E eu gostaria também de deixar uma mensagem, né? A vida, ela vale a pena. Você nunca está sozinho. Você pode ser luz na vida de alguém. Com palavras de incentivo, incentivadoras. Não esqueça disso. Grande abraço. Eu gostaria também de dar aqui uma lembrancinha aqui, ó, pro nosso querido pastor. Eu pedi para fazer o Jonathan, a caricatura também. Vai ser entregue lá na sua residência. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, viu? Deus abençoe. Eu que Prazer agradeço. estar aqui com você.